Bom dia para todo mundo. Roger, tira o som, por favor. Gente, hoje nós vamos revisar todo aquele conteúdo que vocês já viram na aula passada, que é sobre relações ecológicas, tá? Mas vamos lá. Hoje eu vou mostrar um slidezinho para vocês. Então, não precisa acompanhar no livro hoje, por enquanto, tá? Tá todo mundo vendo o slidezinho? Deixa eu ver. Vou ter que deixar desse lado de cá. Vamos lá, gente. Relações ecológicas, prestem atenção. Isso aqui basicamente é o quê? A interação que os seres vivos têm entre si, um com o outro, tá? No mesmo local. Nós temos as relações harmônicas e as desarmônicas. Vocês já viram tudo isso aqui na aula passada, a gente só está revisando, ok? Então vamos lá. As relações harmônicas são aquelas que não causam prejuízo para nenhum dos indivíduos que estão nessa relação, nenhum dos dois, ou nenhum dos três, ou nenhum dos quatro, ou sei lá, tá? É sempre uma relação positiva. Ou um recebe benefício e o outro é indiferente. Então, essa relação a gente tem como relação mais, ou uma relação mais zero. Ok? Quem é que está desenhando na tela? Por favor. E as relações desarmônicas é aquela relação que um dos indivíduos, pelo menos, vai sair prejudicado, tá? Ou ele vai ser ferido, ou ele vai ser morto, né? Basicamente. E é isso. Sempre um dos indivíduos vai sair prejudicado, ok? Mas vamos lá, galera. Nós temos dois tipos de relações ecológicas, então, que são as intraespecíficas, entre indivíduos da mesma espécie. Então, por isso que eu botei os suricatos ali todos iguais, porque eles se relacionam entre si, então, na mesma família, ok? E as interespecíficas, quando é entre espécies diferentes. Por isso que eu botei um macaco com um tigre, que são bem diferentes um do outro, né? No caso, a relação entre o macaco com o tigre seria mais desarmônica do que harmônica, como vocês estão vendo aqui, mas deu para representar, né? Gente, nós vamos primeiro ver as relações entre seres da mesma espécie, ou seja, intraespecífica, e depois a gente passa para as interespecíficas, tá? Então, aqui tem a lista de todas as relações que nós vamos ver. Não sei se vai dar tempo de ver hoje, se não der, a gente conclui na próxima aula. Então, olha só. Primeiro, nas relações harmônicas entre seres da mesma espécie, tá? Sociedades e colônias. E as desarmônicas entre os seres da mesma espécie, nós temos ali a competição e o canibalismo. Depois, entre seres de espécies diferentes, nós temos mutualismo, inquilinismo e comensalismo em relações harmônicas. E nas desarmônicas, o amensalismo, o predatismo, esclavagismo e parasitismo. Eu não lembro se vocês viram o esclavagismo naquela última aula que a gente viu lá. Mas se não viram, a gente vai ver hoje. Então vamos lá, gente. Relações harmônicas intraespecíficas. A primeira aqui, sociedade, beleza? O que acontece aqui numa sociedade? Os membros, eles não são unidos fisicamente, ou seja, eles não estão grudadinhos um com o outro. Tem divisão de trabalho entre cada ser vivo e também hierarquização das funções. Tem um cara que faz uma função maior, tem um que faz uma função menor, tem um que faz uma função menor ainda, e cada um fica sempre na sua função para dar certo o trabalho, tá? E aí que nós temos o exemplo das formigas e das abelhas, e a nossa sociedade é um exemplo disso aqui também, tá? De relações harmônicas. Outra relação harmônica entre seres da mesma espécie são as colônias. A diferença é que a união física entre esses indivíduos, então eles são agrupados, eles são todos juntos fisicamente, grudados, tá? Um no outro. Pode ter ou não uma divisão do trabalho, tanto faz. E não tem, geralmente, hierarquização de funções. Então, não tem um que tem um nível acima, um nível abaixo. Então, todo mundo no mesmo nível ali. E aí, aqui nós temos o exemplo das colônias de bactérias e das caravelas portuguesas, tá? Isso aqui não é água-viva. Não é. Isso aqui se chama caravela, tá? É um grupo de bactérias também que se unem aqui e formam todo esse ser, tá? Que fica uma ponta para fora da água e outra ponta para baixo. Agora, as relações harmônicas interespecíficas. Primeiro a gente fala das harmônicas
Depois a gente vai para as desarmônicas, tá? Entre seres e espécies diferentes. O mutualismo, ambos são beneficiados nesse aqui, por isso que é mutualismo, tá? É uma coisa mútua. Eu faço alguma coisa por você e você me dá algo em troca. Isso é o mutualismo, tá? Então, ambos os organismos são beneficiados. E nós temos dois tipos, então, de mutualismo, que é a protocooperação e a simbiose. Qual é a diferença entre a protocooperação e a simbiose? Na protocooperação, não é uma relação obrigatória. Como assim? Existe relação harmônica obrigatória? Sim, e vocês já vão entender por que é obrigatória, tá? Mas na protocooperação ela não é obrigatória. Por quê? Porque os indivíduos eles escolhem estar nessa relação. O que acontece? Se eles se separam, nenhum dos dois é prejudicado. Eu não acredito que ainda tem gente desenhando. Gente, se os indivíduos se separam, eles continuam seguindo a sua vida normalmente, tá? É mais fácil para os dois viverem juntos, porque traz benefício um para o outro. Mas se eles se separam em algum momento, cada um segue a sua vida, nenhum dos dois morre e eles conseguem viver sozinhos, mesmo assim. Então aqui nós temos o exemplo desse caranguejo que utiliza uma anêmona nas costas, tá? Qual é o benefício que eles trazem um para o outro? O caranguejo tem uma casinha e a anêmona, que fica sempre parada, para quem não sabe, a anêmona é um bicho, tá? Não é a planta do mar, é um bicho. Então, a anêmona fica parada, ela não consegue se mover, e quando ela fica com o caranguejo nas costas, o caranguejo vai se movendo, levando ela, e para ela é mais fácil conseguir comida, já que ela se move junto com o caranguejo, ok? Então, isso é uma protocooperação. E não é uma relação obrigatória, porque se o caranguejo quiser deixar a anêmona paradinha e seguir sem casa, os dois conseguem fazer isso tranquilamente. Nenhum dos dois morre, eles continuam vivendo tranquilo. Mas agora vamos ver a simbiose. Na simbiose, eles têm uma relação obrigatória. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eles se separam, os dois vão morrer. Por isso que é obrigatório. Os dois precisam ficar unidos para conseguir sobreviver. Então, eles têm dependência um do outro. E aqui nós temos o exemplo dos líquens. Isso aqui vocês conseguem enxergar direto nas árvores, tá? Os líquens é uma junção de alga com fungo. E se você separar a alga do fungo, morre. O líquen vai morrer, não existe mais, tá? Relações harmônicas interespecíficas ainda, nós temos o inquilinismo. Gente, a palavra inquilinismo vem de inquilino. Você sabe o que é um inquilino? Roger, Oi, você sabe o que é um inquilino? é quando tu tem que pagar uma coisa pra alguém. Pagar uma coisa para alguém. Ah, pra você. Tipo um inquilino de apartamento, É. que tu mora naquele lugar e daí você tem que respeitar essa leis dela. Isso aí. Então, basicamente, gente, uma espécie usa a outra como moradia. Básico, tá? Um inquilino em outro ser vivo. Aqui, um vai ser beneficiado porque vai ter tipo um lugar para morar e o outro não, para ele é indiferente. Se tiver alguém morando nele, não causa prejuízo nenhum para ele, ele fica tipo assim: "Ah, tá, tanto faz, tem alguém morando em mim, não me causa nenhum problema". E aqui nós temos esse exemplo, tá? Assim, Ah, é tipo uma flor morando numa árvore. sim, tá aqui, ó. A orquídea, Tá. a orquídea que mora na árvore. Geralmente são as orquídeas que fazem isso. A árvore não é prejudicada com a presença da orquídea e a orquídea então fica de boas ali numa casinha bem legal, sendo inquilina na árvore, tá? E aqui o comensalismo. Gente, essa palavra, vocês acham que vem de alguma outra conhecida? Comensalismo. Comensalismo é de comer, tá? Vem de comer. Então, olha só. Um indivíduo se aproveita de restos de comida que o outro deixa para trás. Então, um indivíduo foi lá, se alimentou, caiu restos de comida, o outro vem e come esses restos, ok? Não deixa resto nenhum. Aqui também, gente, um se beneficia e o outro não é prejudicado, também não se beneficia. Porque, eu comi, pronto, comi, não quero nem saber o que vai acontecer depois com a minha comida, entendeu?
Então, ele não tanto faz como tanto fez. E aqui é o exemplo, então, das rêmoras, que são esses peixinhos que ficam junto com os tubarões. Elas ficam junto com os tubarões porque elas esperam, depois que o tubarão termina de comer, para ir comendo os restos que saem, tá? Do tubarão ali, daquilo que o tubarão comeu. Relações desarmônicas agora, gente. Agora que a porca torce o rabo, tá? Vamos lá. Desarmônicas. Gente, competição. Competição é quando os dois brigam, tá? E existe competição entre seres da mesma espécie, tá? É competição entre seres ali na mesma família. Eles podem competir por comida, tá? Essa aqui, eu que vou comer primeiro. Não, eu que vou. E brigam por causa de comida. Brigam por causa das fêmeas que tem, geralmente, né, os machos brigam por causa das fêmeas que tem ali na família. Água e território, tá? Geralmente, se eles brigarem por território, essa família ela vai se separar em algum momento para não haver mais discordâncias. Então, olha só, 2 leões brigando, são da mesma espécie e eles vão competir por um território, vão competir por fêmeas, vão competir por comida, etc, etc. Nessa relação, gente, é uma relação menos. Por quê? Porque os dois vão sair prejudicados. Mesmo aquele que venceu a batalha, tá? Entre esses 2 leões, por exemplo, um deles vai vencer. Mas, mesmo esse que venceu, ele vai ser prejudicado porque ele teve gasto de energia e ele pode sair ferido, tá? E daí passarem por juiz e o juiz dá liberação. Canibalismo. Quando um ser vivo mata e come o outro da mesma espécie. E aqui temos o exemplo do louva-a-Deus, que foi falado aqui antes. Viúva negra também come o macho depois de acasalar. Tudo isso elas fazem para ficar fértil, tá? Mais fértil. Elas acasalam e arrancam a cabeça. Bem simples. E aqui também tem um exemplo, eu posso citar das porquinhas, que se elas enxergarem algum porquinho que está doente, tá? Um dos filhotes doentes, elas comem o filhote, tá? Elas comem o próprio filhote porque ele está doente e ela vê assim, não vai sobreviver, vai morrer mesmo, vou comer. Tipo isso. Então, canibalismo é quando um ser come o outro da mesma espécie, tá? Mesma espécie. É como se um ser humano comesse outro ser humano. Deu para entender aqui? Show? Agora as relações desarmônicas entre seres de espécies diferentes. Amensalismo, gente. Esse aqui é uma relação -0. Por quê? Um dos indivíduos vai soltar uma espécie de substância tóxica no ambiente que vai impedir o crescimento, a reprodução de outra espécie no mesmo local, tá? Aqui eu dei o exemplo dos fungos que matam algumas bactérias. Lembrando, não são todos os fungos que matam bactérias, são alguns, tá? E também tem o exemplo aqui do eucalipto, aí eu botei a foto dos eucaliptos, que impedem a germinação de outras plantas ao redor. Quando a gente vê uma floresta de eucaliptos, a gente consegue ver que só tem eucalipto, geralmente não cresce mais nenhuma planta em volta, porque os eucaliptos soltam essa substância tóxica e não deixam mais nenhuma planta crescer por ali, tá? Ele não é prejudicado por causa disso. Ele apenas solta essa substância. Agora, os demais seres vivos em roda ali vão ser totalmente prejudicados, tá? Predatismo, esse aqui, super fácil, né? Quando tem um ser que precisa comer, ele vai lá e caça outro. Lembrando, gente, nenhum ser da mesma espécie vai caçar alguém, um membro da sua família, tá? Se ele come um membro da sua própria família, é porque é canibalismo, tá? E aí são outros motivos, que foram aqueles que a gente viu antes ali. Agora, o predatismo, ele é necessário para que os seres vivos possam se alimentar de acordo com aquilo que a gente estudou na cadeia alimentar, né? Carnívoros comendo os herbívoros e assim por diante. Então, vão lá e caçam seres de outra espécie. E aqui o exemplo clássico do leão predando a zebra, tá? Então, o leão é o predador e a zebra é a presa, tá? Aqui também, aqui é a relação menos. Por que é menos uma relação de predatismo? O leão não vai comer? Não vai se alimentar? Não vai... Porque muitas vezes o chute da zebra pode machucar o leão. E ele
tem que correr para buscar a zebra, né? Então, ele vai ter o quê? Gasto de energia. Então, ele vai ser prejudicado, mesmo que depois ele coma e sacie ali, depois descanse, em algum momento ele é prejudicado só porque ele precisou caçar, né? Precisou correr e enfim. Estamos terminando. O esclavagismo. Esse aqui eu não me lembro se vocês viram na outra aula, se foi falado. Mas esse aqui, basicamente, é quando o indivíduo se aproveita de outra espécie, cuida dela, protege, só que ela é meio que tida como um escravo dentro ali daquele ambiente. É por isso que é esclavagismo, vem de escravidão. Então, olha só, o exemplo aqui é das formigas que cuidam dos pulgões. Elas cuidam mesmo, tá, gente? Cuidam, protegem, só que elas escravizam os pulgões para que eles deem algo em troca para elas, sabe? Então, eles são prejudicados nesse sentido. Prof, já tá terminando? Sim, por quê? Tem uma pessoa querendo dar tchau pra vocês. Parasitismo, gente, esse também é fácil, tá? São os indivíduos que vivem às custas de outro, tá? Os parasitas. E esse também acontece entre seres de espécies diferentes. Só que, geralmente, os parasitas, eles não procuram matar o seu hospedeiro. Porque se o hospedeiro do parasita morre, o parasita também vai morrer, tá? Mas, mesmo assim, o parasita sempre vai prejudicar o hospedeiro. Então, por exemplo, a pulga no cachorro é um parasita. O piolho na gente é um parasita, tá? E esses são considerados ectoparasitas. Por quê? Porque eles ficam fora do nosso corpo, né? O piolho fica na cabeça, mas a gente consegue tirar ele aqui, né? A pulga também fica fora do corpo do cachorro, a gente também consegue ir lá catar, tirar, matar, por isso que é um ectoparasita. Mas também existem os endoparasitas, que são aqueles que ficam dentro do corpo, tá? Dentro do corpo do indivíduo, certo? E aí a gente pode citar a lombriga, né, bem conhecida, que é um parasita, é um endoparasita do ser humano. Os vermes são parasitas dos cães, né, que os cachorros aí têm que tomar aquele remedinho para não ter vermes e assim por diante. Então, o parasita sempre vai prejudicar o hospedeiro, a quem ele sempre fica dentro ou fora, tá? Quem aí já teve piolho sabe como é horrível. Gente, Eu nunca tive. graças. Essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, adaptações, isso aqui é só na próxima aula, tá? Então, a gente concluiu essa parte de relações ecológicas por hoje. Eu vou pedir para que vocês... Vou pedir para que vocês baixem o roteiro da aula, caso vocês ainda não tenham feito. E sigam lá os passos. Vocês vão ter que dar uma lida no livro de vocês sobre esse conteúdo e depois vocês fazem as atividades relacionadas a isso, tá? Eu vou corrigir essas atividades só semana que vem, na próxima aula, e aí vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês e tudo mais, tá? Show? Todo mundo conseguiu entender? Acho que sim, né? Porque vocês viram isso aula anterior, viram hoje, vão ler de novo. Acho que tá de boas, né? Enjoaram desse assunto. Gente, passamos aí uns 2 minutinhos, já deve ter outro professor chamando vocês lá no grupo. Então, vou me despedir. Gente, Tchau, prof. bom feriado, beijo e até semana que vem. Tchau.